Estamos nós aqui para mais uma videoaula, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco sobre esse grupo que, para mim, dentre os vegetais, é o favorito. Nós vamos falar sobre as gimnospermas. O que seria gimnospermas, Tiadinho? De que coisa é essa? Vamos lá, então. Vou explicar um pouquinho sobre esse grupo incrível, né, que tem no reino vegetal. A gente já falou sobre briófitas, só fazendo uma recapitulação. Falamos sobre briófitas e sobre pteridófitas. Lembra que a gente foi começando, né, dos vegetais que teriam... a gente não pode chamar isso... Antigamente se chamava de vegetais inferiores, mas a gente não pode usar mais essa nomenclatura de vegetal inferior, né? Seriam vegetais menos complexos, digamos assim. Começamos das briófitas, né, que são bem menos complexas, elas não têm nem vaso condutor de seiva, aquele negócio todo. Depois a gente falou sobre as pteridófitas, que são as primeiras que têm os vasos condutores de seiva, e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais complexas, e agora a gente está nas gimnospermas. Gimnospermas, elas são um grupo, né, dentro do reino vegetal, um pouco mais complexo, inclusive, do que as briófitas e as pteridófitas. As gimnospermas, elas são o primeiro grupo que vai ficar independente completamente da água, porque as briófitas e as pteridófitas precisam da água para poder se reproduzir. Quem leva, né, o gameta masculino para o gameta feminino é a água, nas briófitas e nas pteridófitas. Já aqui nas gimnospermas, elas não dependem mais da água para a reprodução, e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como é que isso acontece. Então, gimnosperma, esse nome gimnosperma vem do grego, né? Gimno, semente, esperma, semente, gimno. Aí, no caso, que são as sementes que estão expostas, né? Gimnospermas seriam sementes que não tem nada que recubra elas, são as sementes expostas. E aí elas não têm fruto, né, pessoal? A semente, ela não tem fruto. Então, as gimnospermas não têm fruto e não têm flor, tá? São plantas exclusivamente terrestres, olha só. E elas são as primeiras que possuem uma semente, né, que seria uma fortaleza biológica, que tem todo aquele aparato de casca em volta, que protege o embrião, aquele negócio todo. Então, elas são de clima frio a temperado, tá? Possuem raiz, caule e folhas verdadeiros, só que nesse caso aqui, as folhas, eu tenho um grupo de folhas que são modificadas em estróbilos. São ramos que são reprodutivos, tá vendo aqui? Com folhas modificadas, o famoso estróbilo. O que é o estróbilo, pessoal? Lembra da pinha de Natal que a gente enfeita a árvore de Natal? Olha aqui, será que vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá vendo aqui? Isso aqui seria uma pinha, a minha tá com um pouco de purpurina, tá, pessoal? Mas a pinha de Natal seria um estróbilo. Isso aqui seria as folhas modificadas do pinheiro. E a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco para que isso aqui serve de fato, tá? No caso, para as plantas, para as gimnospermas. Tá, então elas têm folhas modificadas para reprodução, que são os estróbilos. Essas plantas, elas estão muito presentes nas florestas coníferas. Vou colocar aqui, ó, tá vendo aqui uma imagem para vocês verem, ó. Essa aqui é uma floresta conífera. Essa floresta conífera, pessoal, vocês estão vendo aí que tem muitos pinheiros, isso é bem característico das gimnospermas. Quando a gente fala de gimnosperma, os filos que a gente pode encontrar nesse grupo são os filos cicadófita, né, perdão, o filo é cicadofita, que são das cicadófitas. E essas árvores aqui, pessoal, são as árvores mais antigas encontradas, os fósseis mais antigos encontrados. Elas viveram paralelamente com os dinossauros. Elas são da era mesozoica, tá? O fóssil mais antigo dessa planta veio da era mesozoica. E a gente sabe que a era mesozoica foi a era dos dinossauros. Então, essas cicadofitas aqui, elas viveram junto com os dinossauros. Olha que bacana. Tem também dentro das gimnospermas o filo das ginkgófita, né? Ginkgófita, nome difícil esse, né, pessoal? Mas é a ginkgo biloba, fica mais fácil assim. Com certeza vocês já ouviram falar em ginkgo biloba, tá? E essas árvores, no caso, elas chegam até 30 metros de altura e é conhecida como árvore avenca. Por que é árvore avenca? A gente sabe que as avencas, elas são lá do outro grupo, né, das pteridófitas, mas a folha dessa árvore aqui, da ginkgófida, né, a folha dela parece com a folha da avenca, por isso que ele chama de árvore da avenca. A gente sabe que a avenca não faz árvore, mas nesse caso aqui sim, que não é avenca, é uma gimnosperma e ela chega até 30 metros de altura.
A gente tem aqui, ó, a gimetofita, que tem mais de 70 espécies. Esse exemplar aqui, pessoal, desse filo, a gente vai encontrar em climas tropicais e climas semiáridos, olha só. Isso aqui é um grande diferencial desse filo, porque a gente viu ali anteriormente que a gimnosperma a gente encontra muito aonde? Clima frio e clima temperado. Só que esse filo aqui, propriamente dito, a gente consegue encontrar em florestas tropicais e em florestas semiáridas, em locais semiáridos, né? Porque semiárido não é floresta, né, pessoal? Locais semiáridos. Enfim, o filo que a gente vai estudar, todo o restante que a gente vai falar sobre reprodução, sobre, enfim, tudo que a gente vai falar agora sobre gimnosperma, a gente vai falar desse grupo aqui, ó, que é o grupo que mais cai nos vestibulares, que é o grupo que mais cai nas questões de prova, de Enem, afins, tá? Concursos, que a gente está falando das coníferofitas ou pinofitas, né? Tanto faz o nome. Esse nome pinofita é novo, inclusive, que lembra mais o grupo a que eles se referem, que são os pinheiros, né, pessoal? Tem mais de 600 espécies nesse filo, tá? E dentre essas mais de 600 espécies, a gente tem os pinheiros. Os cedros são só árvores esplendorosas, né? Tá vendo aqui? São árvores grandes. Acho que é por isso que eu gosto tanto das gimnospermas. Tem os pinheiros, os cedros, as sequoias, que são as maiores árvores já conhecidas, as sequoias gigantes. Olha como elas são grandes, pessoal, lindas, né? Sou apaixonada pelas sequoias, apaixonada. Aí a gente encontra as sequoias, os ciprestes e os abetos. Então, assim, mais de 600 espécies a gente tem nesse filo aqui de coníferofita, tá? Ou pinofita, tanto faz, como vocês preferirem. Pode cair dessas duas formas aqui nas questões do vestibular. E aí, como é que acontece a reprodução dessas espécies? Como eu falei para vocês, a gente vai focar nesse filo aqui, nesse grupo aqui, tá? Como é que acontece a reprodução deles? Essas plantas, elas são monóicas, né? Botei até aqui, entre parênteses, as coníferas, para vocês saberem. O que são mesmo plantas monóicas, pessoal? O que são animais ou plantas, indivíduos monóicos? Eles têm os dois sexos na mesma planta. Então, eles seriam, entre aspas, o hermafrodita. Ele tem tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino na mesma planta, tá, pessoal? Aí eu botei aqui, ó, estróbilos masculinos e estróbilos femininos na mesma planta. O estróbilo feminino vai ficar na parte superior da planta, na parte de cima da planta, a gente encontra o estróbilo feminino. E o estróbilo masculino encontra na parte de baixo da planta. Pô, mas olha só, se eu tenho gameta masculino embaixo e gameta feminino em cima, como é que vai ter a fecundação? A ideia é essa de realmente, tá, pessoal? Não é para fecundar a mesma planta. A ideia de ser assim, a natureza ela é tão perfeita com isso, né? Que o gameta masculino está embaixo, porque como é ele que faz o pólen, que cria o pólen e tal, e o pólen é o carregado pelo vento, dificilmente, muito raramente, uma planta vai conseguir se autofecundar. Só se vier uma corrente de vento enorme no momento da polinização que ele vai de baixo para cima, mas isso é bem difícil, né, pessoal? Então, assim, geralmente uma planta vai fecundar a outra. Isso é para que aconteça maior variabilidade gênica no meio dos vegetais, enfim, tá? É para ela não se autofecundar. Eu coloquei aqui para vocês, olha só. Evita a autofecundação. Essa forma de estar o gameta feminino em cima e o gameta masculino embaixo. Os estróbilos, perdão, femininos em cima e os estróbilos masculinos embaixo. O estróbilo masculino, ele vai formar o grão de pólen que vai ser levado pelo vento, tá vendo aqui, até o estróbilo feminino. Esse fenômeno, pessoal, do pólen que é carregado pelo vento se chama anemofilia. Quando a gente fala sobre, isso vem do grego, tá? Anemo é vento e filia seria afinidade. Então é anemofilia, afinidade pelo vento. Os grãos de pólen, nesse caso aqui, são levados pelo vento. O grão de pólen, quando é feito através de insetos, como no caso de besouros, tem besouros polinizadores também, até mesmo num outro filo das gimnospermas, desse mesmo grupo, quando é feito por insetos, a gente chama isso de entomofilia. Entomo vem de inseto e filia, entomofilia, afinidade por insetos, digamos assim, o pólen. Uma entomofilia que a gente conhece bem é a abelha, né? A abelha, ela carrega o grão de pólen de uma planta para outra. Então, a polinização é feita através de um inseto, seria uma entomofilia. No caso dos pinheiros, né, das coníferas, isso é feito pelo vento. A polinização é feita pelo vento, então é chamado de anemofilia, beleza?
Então, beleza, olha só. O grão de pólen vai ser levado lá para o estróbilo feminino. No momento que ele chega no estróbilo feminino, vai formar um tubo polínico. Tá vendo aqui? Tá vendo ali na imagem como é que é o tubo polínico? Então, depois que esse tubo polínico chega no estróbilo feminino, vai acontecer a germinação. Eu apaguei aqui sem querer. Germinação. Tá vendo aqui? Vai acontecer a germinação do pólen dentro do tubo polínico, dentro do estróbilo feminino. E aí, quando acontece essa germinação do grão de pólen, quando ele cai no estróbilo feminino, vai acontecer o amadurecimento do óvulo. Então, o óvulo que está lá no estróbilo feminino, ele só vai amadurecer no momento que chegar o pólen lá, que for carregado. O pólen é carregado pelo vento, ele chega no estróbilo feminino e ele consegue penetrar através de gotículas de água. Isso aí a gente pode entrar um pouco mais aprofundado nas nossas aulas presenciais, tá, pessoal? Por enquanto a gente vai ficar aqui mesmo só na parte superficial da reprodução das gimnospermas. Quando ele chega, que ele germina, vai estimular o amadurecimento do óvulo. O óvulo amadurecido dentro do estróbilo feminino, depois de 15 meses que vai acontecer a germinação. Olha quanto tempo! O grão de pólen chega no estróbilo feminino, só depois de 15 meses que o grão de pólen está ali, é que vai acontecer a fecundação do gameta masculino com o gameta feminino. Muito interessante, né, pessoal? Muito tempo depois que o grão de pólen chega lá é que acontece a fecundação. Depois de ocorrida a fecundação, vai acontecer o desenvolvimento do embrião em semente, tá, pessoal? O embrião vai se desenvolver em semente. Fecundou, embrião vai começar a se desenvolver numa semente. Essa semente, eu coloquei asas ali para vocês, é uma semente alada. Quem já foi no sul do país, né, que lá tem muitas araucárias, que a araucária é uma gimnosperma, as pessoas elas conhecem o chamado pinhão. O pinhão é uma semente, é a semente, né, da gimnosperma que se come, no caso de pinheiros, tal, eles liberam esse pinhão e é uma delícia. Se vocês tiverem a oportunidade de ir no sul do país, aqui no sudeste até tem em poucos lugares vendendo, porque isso não é uma árvore comum do nosso sudeste, né, pessoal? Mas no sul do país, lá a gente encontra com muita facilidade esse alimento, esse pinhão. E assim, quem tiver oportunidade, experimente, que é muito gostoso. E aí o embrião vai se desenvolver numa semente e só depois, no segundo outono, olha que bonitinho, segundo outono, depois da polinização, lembra lá que caiu lá o pólen e tal, gerou o tubo polínico e tal, depois de 15 meses teve a fecundação, só no segundo outono é que as sementes elas são liberadas pelas plantas no meio ambiente. Então, assim, a fecundação, a reprodução das gimnospermas é uma coisa bem lenta, né, pessoal? Uma coisa linda, é um fenômeno lindo de acontecer, mas é um fenômeno lento, né? Então, assim, a gente precisa muito valorizar essas plantas, elas são imensas, elas são lindas e elas demoram um tempo bem grande, assim, para acontecer todo o processo de fecundação, fertilização e nascimento de um novo indivíduo. Ah, eu esqueci de falar para vocês, o importante é que aquela árvore que a gente vê enorme, ela é um esporófito, tá? E o gametófito é uma fase intermediária dele. Então, o maior tempo do vegetal é de esporófito, tá? O gametófito é o menor tempo dele e ele também tem alternância de gerações, no caso das gimnospermas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Como eu falei pra vocês no início, eu amo as gimnosperma. Pra mim é o grupo mais fantástico das plantas. Talvez pelo tamanho que elas conseguem chegar, né? E tudo isso sem flor, sem fruto e tal. Tudo que elas têm são sementes e sementes aladas. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!